Acompanha o meu jeito de analisar a oferta e a procura. Existe o jeito tradicional de analisar a oferta e a procura, só que eu vou te passar uma forma de pensar em relação à oferta e à procura. Quando você inicia um negócio, quantas pessoas iniciam um negócio no Brasil, no mundo? São muitas pessoas, tá? Vamos pegar pelos números que me vem à cabeça aqui a respeito de empreendimentos, tá? Então, eu já escutei, os números podem variar, mas eles não fogem muito daquilo que eu vou falar, tá? A cada 2 anos, 70% das empresas que abriram, elas fecharam. Quando o empreendedor abre pela segunda vez, ele tenta novamente, 30% dos empreendimentos fecham. Quando ele tenta pela terceira vez, 10%. Observa que o índice de sucesso é muito grande, né? Porque de 70 ele caiu para 30 e depois caiu para 10. Vamos analisar pela oferta e procura. Eu diria o seguinte: como é que é a oferta de novos empreendedores no mercado? É muito, tá? Então, tem muitos empreendedores ofertando, que é basicamente, então no primeiro, vamos dizer assim, na primeira etapa, eu diria para você que é muita oferta, tá? É muita oferta, e a procura, ela não é, a procura já existe, né? Mas tem muita oferta de empreendedor, tá? O empreendedor vai ficando lá e vai se aprimorando, tá? Para aquele tipo de empreendedor, ele já consegue de alguma forma se diferenciar. Eu diria até para você que a concorrência em relação a ele já vai ser um pouco menor. Por quê? Porque dependendo da situação, ele não vai mais, certo? Ele já participa de uma concorrência diferenciada. Tem tipos de concorrência que é como se dissesse o seguinte: não, para esse tipo de situação eu não me interessa, eu não quero participar. Então ele já começa a escolher, tá? Então nesse ambiente é tipo assim: o mercado oferece muitas oportunidades para muita gente. Alguns percebem as melhores. Eu diria para você que nessas 3 etapas que eu coloquei, está 3 etapas de, vamos dizer assim, de aprimoramento de empreendedor, onde nós teremos o seguinte: não, aqui nessa etapa 70% ficou retido, na segunda 30%, na terceira 10%, tá? Então mostra que existe um crescimento à medida que a pessoa se expõe a negócio. Mas eu também diria o seguinte: a oferta de muitos empreendedores iniciais, ela é muito grande. Depois, não é que para olhar são todos iguais, mas alguns já não participam mais de alguns tipos de concorrência. Nós poderíamos analisar também isso, até decompondo isso, para analisar o que acontece dentro da empresa. Por exemplo, como é que é o empreendedor quando ele começa? Por exemplo, o empreendedor, quando ele começa a comprar às vezes de um fornecedor, tá? Ele não tem muitos fornecedores e às vezes não tem, porque às vezes nem sabe que isso é importante, tá? Qual que é a diferença de ter um fornecedor, 2, 3 ou 4? A diferença é o seguinte: é que quando você tem mais fornecedores, então você tem como escolher mais, tá? Quantos empreendedores fazem isso? São poucos. Não tem muita oferta de empreendedor que seleciona fornecedor. Eles são mais seletivos. Eles escolhem melhor os fornecedores. Vamos para o processo? Aquilo que acontece dentro da empresa, coisas do tipo fazer negociação com maquininha de cartão, fazer quanto tempo demora entre o cliente comprar e pagar, qual que é a quantidade de serviço que você coloca para um funcionário fazer, quanto que paga de internet, todos os processos, né? Como é que é o processo de compra? Ele é muito desenrolado, ou gasta muito, ou fica muito travado para repor mercadoria. Tem pessoas que colocam isso de um jeito, ela cria um sistema que rapidinho faz isso, tá? Quem faz mais rápido ganha tempo, quem não faz fica mais difícil, tá? Vamos pegar um outro exemplo: gestão de pessoa, tá? As empresas pequenas, eu costumo dizer até que elas são meio tipo que trampolim, né? Elas são produtoras de mão de obra para a grande empresa.
Eu já escutei isso no primeiro momento, até acompanhei o raciocínio. Mas parece que a gente só serve para pegar e ficar treinando pessoas para trabalhar na grande empresa. Só que depois eu imaginei o seguinte: e se o pequeno empreendedor ele aprender a escolher, ele aprender a selecionar constantemente? Ele já sabe que é assim, ele se conscientiza que é assim e ele passa a treinar. Quantos empreendedores no mercado tem que faz isso? Tem muita oferta de empreendedor desse jeito? Acho que não. Acho que tem muitos que ficam reclamando porque é assim. E tem outros que já sabem que é assim. Então se esse aqui sair, eu já sei quem que eu vou buscar. Se esse aqui sair, tá? Até coisas do tipo, bem, eu sei que tem alguém que vai trabalhar aqui até estudar. Bem, se já está concluindo aquilo que ele pretende, por exemplo, se é um curso de 3 anos, então se eu treinar ele eu vou ter 3 anos. Mas se ele já está no último ano, eu já sei que eu vou perder. Coisas desse tipo, né? Você pode então ver quanto tempo essa pessoa potencialmente ficaria com você. Um empreendedor que pensa desse jeito, tá? Como é que é a oferta desse empreendedor no mercado? Tá? Veja bem que na hora que vai somando isso, vai criando uma empresa mais estruturada. Se a gente pegar pelo aspecto do cliente, você oferece alguma coisa, tá? De um jeito que é diferente do que os outros oferecem. Pela lei da oferta, então tá lá aquele punhado de empreendedores oferecendo a mesma coisa. Eles são tudo mais do mesmo. E eles ficam brigando ali, eu vou até usar esse termo, não sei se é certo, quase que se matando. E você vai lá e oferece uma coisa diferente, tá? Quer dizer, você está ofertando uma coisa diferente e você é praticamente único. Então aí muita gente vai querer aquilo que você está oferecendo, tá? Como muita gente está querendo aquilo que você está oferecendo, tá? Então olha só, a oferta é escassa, que é você, e a procura está grande, se você tem um produto diferenciado, tá? Para fechar esse vídeo, só que tem um detalhe: na hora que acontece isso, vem alguém e faz a mesma coisa que eu. E aí o que você faz? É assim que funciona, aprendeu a lição. Então veja bem que a gente tem que se conscientizar que nós temos que estar o tempo todo mantendo o processo em atividade. Como é que é o processo? O processo de inovar, né? O processo de estar sempre atento ao cliente, sempre atento ao fornecedor, sempre atento a ter um novo funcionário. Agora, se você está sempre atento, então não estou dizendo que sempre vai ser imediato, mas pela média, a sua oferta de serviço diferenciado, ela vai estar muito escassa. E quando a oferta é pequena e a procura é grande, você ganha dinheiro. Dica do dia: oferta e procura para você, tá? Me acompanha para mais dicas.